Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa formação SC900 Microsoft Security Compliance and Identity Fundamentals. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Muito obrigado por vocês que estão acompanhando aqui essa sequência de vídeos, essa nossa maratona, nosso preparatório para esse exame, que é o exame de início, né? É o exame de entrada aqui na componente, ou no caminho, ou no path de segurança da Microsoft, tá? Hoje será a nossa última aula. O módulo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado de todas as aulas. Eu tentei preparar o conteúdo o mais atualizado possível para vocês. E hoje eu vou mostrar um bônus sobre essa aula para vocês, que vocês acabaram de conquistar, mesmo sem saber, ok? Bom, pessoal, antes de mais, esse vídeo está sendo disponibilizado numa sexta-feira. Normalmente os meus vídeos eles vão ao ar na quinta, né? Ou eu solto um vídeo ou eu faço uma live, normalmente é essa a dinâmica do meu canal. Entretanto, essa semana eu tive em viagens a trabalho, eu ainda estou me recuperando aqui do jet lag. Portanto, peço desculpas para vocês pelo vídeo não ter sido disponibilizado na quinta. Eu estou gravando ele e já vai estar disponível para vocês em breve. E um outro aviso que eu gostava de deixar para vocês é, no próximo dia 7 de dezembro, tá? Eu vou estar realizando um workshop. Esse vai ser um curso fechado também, vai ser via Teams, via Microsoft Teams, uma aula super dinâmica, super bacana. Eu abri as inscrições dele no início do mês de novembro, mas eu estive tão atarefado durante todo o mês que eu não tive muito tempo para divulgar, para falar, para estar postando coisas. Normalmente os vídeos eu vou gravando e vou deixando já o agendamento, então o YouTube disponibiliza o vídeo e o LinkedIn solta a propaganda ali, o comentário, o post, né? E as coisas vão rodando já no automático. Então eu faço isso para poder estar mais focado, às vezes no trabalho ou em alguma outra atividade. E eu não fiz isso com a questão do workshop, tá bem? Então eu gostava de deixar aqui uma nota para vocês, um convite muito especial no dia 7 de dezembro. E deixa eu só pegar aqui, ó, vou mostrar para vocês. Talvez vocês já possam ter visto isso no meu LinkedIn ou não. Vai ser um workshop, tá bem? A gente vai estar falando sobre segurança dentro do mundo da Microsoft. Ele vai acontecer no dia 7 de dezembro, vai ser um sábado. Ele vai começar às 9 horas da manhã e não tem hora para acabar, brincadeira. A minha expectativa é que ele acabe às 7 horas da tarde, isso no horário de Brasília, tá? Para quem estiver em Portugal, comigo, começa ao meio-dia e termina às 8 horas da noite. O expectado é esse, tá bom? As vagas são limitadas, como eu coloquei aqui, vai ser no formato online, vai ser via Teams, em que você pode ter a oportunidade de abrir o microfone, perguntar e tirar suas dúvidas. E o que a gente vai fazer nesse workshop, tá? Esse workshop, a ideia dele vai ser o seguinte, deixa eu voltar aqui para mim para ficar melhor. Nós vamos olhar para um ambiente dentro da Microsoft, tanto Azure quanto 365, e nós vamos estar à procura de findings, vamos estar olhando muito detalhe, como é que eu tento deixar, ou como é que eu posso deixar o meu ambiente o mais seguro e protegido possível. Marcos, como assim, como é que eu tento? Eu tento porque, por vezes, as recomendações, elas não se aplicam ao meu ambiente, porque senão meu negócio para. Então, eu tenho que saber dosar aqui, estar seguro, mas também continuar sendo produtivo. Portanto, nós vamos fazer isso com base nas melhores práticas que a Microsoft me sugere. Então, eu estou falando aqui do Security Score, tá? Mas eu também vou trazer outro benchmark de mercado, que é o CIS Benchmark, que é um conjunto de normativas, um conjunto de padrões, ou de aconselhamentos, se assim você preferir chamar, em que ele diz, olha, você precisa estar assim, assim, assim. Olha, você precisa ativar isso e isso. E com base nessas informações, a gente então vai olhar para dentro do nosso ambiente e vai falar, olha, como é que tá as identidades dentro do Microsoft Entra? Como é que estão as minhas políticas de proteção dentro do 365? Anti-spam, anti-phishing, anti-malware, safe attachment, safe links,
Podemos ir dentro do Purview, podemos ir dentro do Intune, tudo vai depender um pouco aqui do nosso tempo para poder mostrar. E quando eu coloco que o workshop ele é hands-on, é porque a gente vai dentro do portal e eu vou mostrar onde é que clica, como é que faz, como é que configura, por quê e tudo mais. E depois a gente tem a fase de, ok, então eu já tenho a minha referência, eu já tenho o meu ambiente para consultar, e agora o que é que eu faço com isso? Agora eu documento isso para poder entregar esse projeto ao meu cliente. Então você vai aprender como é que você faz um Security Assessment dentro do seu ambiente de Azure 365 e entregar esse projeto pronto para o seu cliente. Ou, se você tiver já no cliente final, que você possa mostrar isso para o seu diretor, para o seu gestor e tudo mais, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo hoje o link para que você possa se inscrever. Tá com um valor muito, muito, muito especial. E eu vou deixar esse valor promocional. Hoje são dia 22 de novembro. Esse valor vai ficar até o final. Eu vou deixar isso até a Black Friday, que vai ser no dia 30, quer dizer, é 29 e 30, né? De novembro, que vai ser sexta e sábado, ou seja, sem ser sábado amanhã, tem mais uma semana de vendas, porque aí o próximo sábado amanhã é dia 23, o próximo sábado é dia 30, e logo depois é dia 7 de dezembro, que é o primeiro sábado do mês de dezembro, que é quando a gente vai estar fazendo este workshop, tá bom? Então, fica o aviso para vocês, caso vocês tenham interesse de aprender um pouco mais e de uma forma mais prática, mais hands-on, este é o meu convite, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aulinha. E o foco da nossa aula hoje é o Microsoft Purview. Como assim Microsoft Purview? Nós estamos estudando, estamos aprendendo sobre as componentes de segurança da Microsoft, correto? Então, nada mais justo do que irmos olhar para o Purview, que por acaso é o nosso próximo módulo, ou melhor, é o nosso módulo, que se chama Descrever a proteção de informação e gestão ou gerenciamento do ciclo de vida dos dados e as capacidades de governança de dados do Microsoft Purview, ok? E aqui, pessoal, a gente começa. Eu disse no começo desse vídeo que vocês acabaram de ganhar um brinde especial, não foi? E para vocês que estavam achando que eu estava falando do workshop com valor promocional, não era isso. O que eu quero dizer é, eu preciso que vocês entendam que quando você vai ver, deixa eu trazer de novo aqui a tela para mim. Quando você começa a estudar para a MS 900, a MS 900 ela tem a intenção de te dar o fundamento. Olha, quando a gente fala de segurança dentro da Microsoft, é por aqui que a gente vai, ok? Então, vocês viram que nós falamos de Sentinel, nós falamos de Defender, vários Defenders, nós falamos do Entra ID, nós falamos de identidade, nós falamos de dispositivos, e agora chegou a componente dos dados, tá? Daqui para frente, o seu caminho ele começa a tomar outros rumos. Você é uma pessoa que gosta muito de dados, você gosta muito dessa parte de compliance, de legislação, de regulamentos, né? Provavelmente você vai estar ligado, você vai se interessar mais em trabalhar numa área que a gente chama de GRC, que é Governance, Risk and Compliance. Esse departamento ele vai olhar para os benchmarks que existem no mercado, as frameworks, como é que a gente aplica ela ali, um PCI, um ISO 27001, DORA, UNIST, UNIS, desculpa. Então, tudo isso, né, até mesmo o Security Score, o Sysbenchmark e tal, como é que eu aplico isso no meu ambiente? E quando eu falo de proteção de dados e proteção de informação, ou melhor, proteção da informação que eu tenho no meu ambiente e a governança dos meus dados, eu estou falando de uma ferramenta específica que é o Purview, e aqui eu estou falando de um exame chamado SC400. Se você for uma pessoa que já gosta mais de operação, do dia a dia, de vamos caçar os inimigos, vamos atacar, vamos proteger o nosso ambiente, vamos descobrir o que está acontecendo, rastrear e levantamento de informação, análise de vulnerabilidade e tudo mais, aí nós já estamos falando do Sentinel, nós já estamos a falar do Defender, né, for Endpoint, for Cloud, for Identity, por aí vai. Isso está preso dentro de um exame chamado SC200, que é o exame de analista, o Security Analyst, né?
Eu não sei se eu falei sobre todos esses exames lá nos primeiros vídeos, eu não me recordo mais, mas se não, fica aqui um reforço para vocês. Se você for uma pessoa que já é mais interessada na componente de identidade, autorização, autenticação, o ciclo de vida da identidade, o que que os direitos que esse utilizador tem, por onde que ele vai, que tipo de identidade é essa, uma identidade gerida ou não gerida, né? O famoso é uma conta de serviço ou é uma conta nominal. Como é que ela vai se portar, como é que ela vai se proteger, a parte do protection, a parte do MFA e tudo por aí vai. Então, você já seguiria uma linha da SC300, que é o exame de Identity and Access Administrator. Esse eu não tenho erro, é esse o nome dela. Portanto, e depois que você já consegue ter uma compreensão de todas essas ferramentas, como é que elas se comportam, como é que eu uso, como é que eu não uso, por que que eu uso, em qual momento é que eu vou estar ligando, aí você tem um exame chamado SC100, que é o exame de arquitetura, ou seja, o arquiteto ele vai olhar para a necessidade do cliente ou para a necessidade da empresa, do negócio, e vai olhar para aquilo e vai falar, ó, faz sentido isso, faz sentido aquilo, isso aqui dessa maneira, isso aqui da outra, também não vamos aumentar muito o nosso custo, mas a gente tem que trazer proteção, tem que trazer segurança, vamos ver como é que tudo isso aqui vai funcionar. E aí você tem a SC100, que é o Security Architect, né? Que é o exame de mais alto nível dentro do PF de segurança. É claro que quando você constrói uma infraestrutura dentro do Azure, você tem a AZ104, que é o exame de o Azure Administrator, tá? Quando você constrói uma infraestrutura, você precisa trazer segurança para dentro dessas infraestruturas. E a Microsoft tem um exame chamado AZ500. O nome AZ significa que ele está vindo do Azure. O SC significa que ele está vindo do Security. Então, apesar dele estar vindo do lado do Azure, a AZ500, ele é um exame chamado de Security Engineer, que é a função do meu consultor sênior, dentro da minha empresa, o meu engenheiro, por isso engineer, que vai estar olhando para as minhas infraestruturas com olhos de segurança. Então, uma Z104 me ensina como é que eu crio uma storage. Uma Z500 me ensina como é que eu protejo essa storage. Como é que eu protejo as minhas redes, como é que eu protejo os meus utilizadores. Portanto, é um exame muito mais robusto, muito mais exigente, que vai te consumir muito mais tempo de preparação, que você precisa ter muita noção de tudo que está acontecendo ali dentro do seu ambiente, para que você possa proteger isso de uma melhor maneira e de uma maneira mais segura, ok? Do lado das SCs, é como se você fosse fazendo uma coisa mais fatiada. A Z500 ela já é uma coisa mais global, ela é muito mais robusta, tá bom? E então, quando a gente vem para a componente dos dados, eu tenho, como eu disse para vocês, a componente do Purview, tá? Em que ele começa, você começa a sua trajetória no caminho de, primeiro você precisa conhecer os seus dados, depois você vai proteger os seus dados, depois você vai evitar a perda dos seus dados e você continua o ciclo de administração deles, tá bom? Quando eu disse, de novo, eu começo a falar as coisas e não termino, né? Quando eu disse para vocês que eu tinha um bônus especial para vocês, é o seguinte: no meu canal do YouTube, e aí eu aconselho vocês fortemente a ir lá no canal, vocês vão encontrar, quando vocês acessarem o meu canal, ele está aqui na página inicial, certo? Quando vocês vierem aqui em vídeos, aqui também existe uma playlist, tá? Você vai encontrar todos os vídeos, são 12 vídeos do Microsoft Purview. Então, e-discovery, information barriers, rotations policies, aqui é como criar a política, aqui é como ativar e otimizar ela, aqui é a parte de criptografia de mensagens, a parte dos sensitivity labels, né? Uma também é criando, a outra é configurando, a parte dos enables classifiers, a parte do information protection, e esse slide que vocês acabaram de ver, ele vai estar aqui nessa aula, que é a parte da introdução do Purview, tá? Esses vídeos estão atualizados. O último que eu lancei deles foi há 4 meses atrás. Não, isso é Copilot. É este. Foi há 4 meses atrás, tá certo? A parte de Communication Compliance, tá bom? Então,
tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje, nessa aula, você consegue aprender lá nesses vídeos, detalhe por detalhe, tintim por tintim, item por item, de uma forma muito mais, quando eu falo exaustiva, eu falo muito mais destrinchado, ok? Porque eu acho que, eu particularmente, eu gosto muito do Purview. Para mim, é uma das ferramentas mais interessantes que a gente tem do lado da segurança. Eu agora estou tendo que me dividir entre IAM, que é SC300, o Purview, que é SC400, e o Copilot for Security. Então, minha vida está girando em torno dessas três ferramentas. Eu estou brincando muito com isso, mas eu aconselho vocês fortemente a conhecerem o Purview, porque com a evolução cada dia maior do Purview, desculpa, da Generative AI, o Purview, ele vai passar, ou ele já está a ser, uma peça muitíssimo importante dentro do ecossistema da Microsoft. Consequentemente, quanto mais de Purview você souber, melhor você vai se destacar no mercado de trabalho. Isso é uma dica que eu deixo para vocês, tá? Copilot for Security, Entra ID e o Purview, tá? São três ferramentas que eu deixo aqui uma dica para vocês de fiquem ligados nessas ferramentas, tá? Então, o conhecer os nossos dados, ele está diretamente ligado com o que eu tenho, aonde que está, aonde que vive essas informações, que tipo de lugares são esses. Então, eu tenho um file server, eu tenho um SharePoint, eu tenho um OneDrive, o que eu tenho? Cadê meus arquivos? Onde que eles estão vivendo? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Depois que eu começo a conhecer os meus dados, eu vou avançar para protegê-los, ou seja, quem pode ter acesso, quem não pode, por quê, para quê, durante quanto tempo e tudo mais. Depois eu vou evitar que esses meus dados sejam perdidos, ou seja, quem pode partilhar, quem não pode, de que maneira que isso pode ser partilhado ou não, pode imprimir, não pode, pode usar em dispositivos que não são geridos ou não, e depois eu faço o processo de administração, tá? Em resumo deste slide, é exatamente isso que eu quero dizer. E quando eu falo de administrar, é estar o tempo inteiro com os olhos atentos em todo o resto que está acontecendo aqui, tá bom? E também a forma, uma coisa muito importante que é o descarte desses dados, porque eu primeiro vou absorver, eu vou gerir ele, vou consumi-lo, e depois eu vou descartá-lo, porque esse dado já não serve mais. Então, a parte do descarte também é uma parte muito importante, que muitas pessoas chamam isso de exclusão, mas eu costumo falar descarte, tá? Os tipos de informações, também, que nós temos dentro do nosso ambiente, ela pode ser confidencial, ela pode ser, ela pode ser aqui numa componente mais de tipo, ou seja, quando eu estou lá naquela parte de deixa eu conhecer os meus dados, e aí ali naquele momento eu vou descobrir o seguinte, o que é dado confidencial, o que não é. E quando eu vou falar sobre dado confidencial, é por que esse dado é confidencial? Porque tem dados tem as informações dos meus clientes, é porque ele tem informações de contrato, é porque existem dados de transações bancárias e eu estou dentro de uma indústria financeira, um banco, uma empresa de cartões, de emissão de cartão, enfim. Eu preciso primeiro identificar o que são esses dados confidenciais, para depois eu saber como é que eu protejo eles e quem tem acesso a eles, tá? Uma outra coisa que aparece aqui são os classificadores treináveis. Isso aqui no Purview, na versão original, eles chamam de Trainable Classifiers, tá? O que são os Trainable Classifiers, ou os classificadores treináveis? Quando a Microsoft, ela acho melhor eu ir para dentro do Purview, fica mais fácil de vocês perceberem, né? Quando eu tenho a minha classificação dos dados, eu tenho os meus classificadores, é onde a Microsoft ela já me traz vários modelos de Business Context, Business Plan, acho que tá pequeno para vocês, né? Ou seja, eu já tenho modelos prontos, que é pronto para utilizar, foi criado pela Microsoft, tá vendo? Modificado ano passado, em que ela fala assim, ó, eu já tenho aqui um conjunto de coisas, de regras,
que faz com que eu já vá direto procurar sobre. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, por exemplo. Employee Insurance Files, ou seja, arquivos, né, de seguros dos empregadores. Então, quando eu coloco isso aqui para rodar no meu ambiente, Enterprise Risk Management, ele já vai, no meu ambiente inteiro, procurar sobre risco de gestão empresarial. Que tipo de arquivos podem conter esse conteúdo? Que tipo de arquivos podem conter dados financeiros? Que tipo de arquivos podem conter dados de saúde e formulários de saúde barra médicos, né? Pode ser uma receita, um prontuário, alguma coisa. Que tipo de invoices, né? Então, eu vou ter aqui arquivos dentro do meu ambiente de cobrança, faturas, tá? Então, isso aqui já está pronto pela Microsoft. Mas ela me permite criar o meu classificador educável, ou seja, ela permite eu criar os meus Trainables Classifiers. Por quê? Imagina o seguinte cenário, você tem hoje um cartório, tá? O teu cliente é um cartório. E aí tu procura aqui e fala assim, ô Marcos, não tem nada aqui que chegue perto de fazer o Purview entender que este arquivo que eu tenho aqui no meu computador é um contrato de compra e venda de um lote, de um terreno. Aí o que você tem que fazer? Você vem aqui, você vai criar um classificador educável, um classificador treinável. Isso aqui depende do português, tá? O meu acho que está com português de Portugal, de vocês podem estar em português Brasil, então ele pode aparecer como classificadores educáveis ou treináveis, mas o inglês é Trainable Classifiers. É por isso que eu digo que eu sempre gosto de ir no nome em inglês, porque aí não tem essa questão do problema das traduções. Então, o que eu faço? A Microsoft me aconselha a pegar um conjunto de modelos, então eu pegaria 50 contratos, eu entrego isso para dentro do Purview, o Purview começa a analisar aqueles documentos, começa a perceber o que casa com o que, quais são os pontos em comuns, ou seja, eles começam assim, tem um campo assim, aqui fica a data, aqui não sei o que, aqui tem um campo de assinatura, então ele começa a identificar o padrão. Depois dele analisar, isso leva tempo, tá, gente? Um projeto de Trainable Classifiers vai levar aí algo em torno de 30 a 45 dias. Depois dele analisar tudo isso, é quando ele fala assim: olha, eu acho que eu já sei, me dá mais aí. E aí você vai lá e dá 100, 200 documentos para ele. E ele vai começar a avaliar tudo de novo, e é quando ele te fala assim: olha, valida para mim se a minha classificação está certa. E você diz sim ou não. Por isso que eles chamam de Trainables Classifiers, ou seja, ele vai servir como uma referência para classificar todos os documentos, mas ele foi treinado para isso, ele não foi desenvolvido pela Microsoft para te entregar, tá bom? Voltando ao nosso slide, explorador de dados, conteúdos e atividades. Então vamos lá para a gente não se perder. Depois que eu conheço os meus dados, pessoal, depois que eu já sei o que esse dado é, aonde que ele está, aonde que ele vive, eu entro aqui na componente de rótulos. Ou seja, agora eu vou colocar um rótulo nele. Todo mundo que abrir esse documento, ele vai ter um rótulo. E esse rótulo vai dizer o quê? Se esse arquivo ele é um arquivo geral, todo mundo pode usar, não tem problema nenhum. Se esse arquivo é um arquivo interno, ou seja, ele só pode ser usado internamente, ele não pode ser publicado para fora. Se esse arquivo é um arquivo confidencial, ou seja, são poucas as pessoas, o uso dele é restrito. Ou se ele é altamente confidencial, aí é mesmo só pessoas a dedo que pode ter esse arquivo. E a partir do momento que eu coloco o rótulo nesse arquivo, eu posso dizer o que esse rótulo contém. Para além do nome da classificação, neste exemplo aqui, ele está criptografando o arquivo e ele está aplicando uma marca d'água. Ou seja, se você tentasse imprimir, ele estaria uma tarja lateral transversal escrito confidencial. Aqui, ó, a marca d'água dele diria Confidential Financial Data, ok? Ou seja, dado financeiro confidencial. É o que apareceria ali como marca d'água para mim. Isso é uma política, tá? De rótulo. Então tá aqui o nome dele, Confidential Finance. A exibição que vai aparecer para os utilizadores no Word, no Excel, no PowerPoint, no Outlook, ele apareceria lá quando você abre o arquivo. Lá em cima ele apareceria Confidential Finance.
O que que aparece para os utilizadores quando eles usam? Este arquivo foi rotulado automaticamente porque contém dados confidenciais. Qual que é a descrição geral? Documentos com este rótulo contêm dados confidenciais. Scope, aonde que ele está se aplicando? Ele se aplica a todos os arquivos e aos e-mails. Todos os arquivos, entendam, Word, Excel, PowerPoint, Word, Excel, PowerPoint, e também PDF ele ataca aqui dentro. Tanto faz isso tá no seu OneDrive, no seu SharePoint ou numa pasta, tá? E ele também se aplica aos seus e-mails, quando você enviar e-mail. Ele vai estar criptografado, portanto, somente pessoas que foram permitidas para ter acesso a esse arquivo vai ter, ok? A marca d'água, o rótulo automático em arquivos de e-mail, ele é automaticamente, ou seja, o Purview traz uma capacidade de, a partir do momento, se isso aqui é um dado financeiro, eu vou falar qualquer coisa, tá? Imagina, estou criando aqui um cenário imaginário. Se isso é um rótulo financeiro, significa que o meu e-mail não pode ter, por exemplo, o número da minha conta bancária. Se eu tiver, o Purview vai entender que isso é um dado financeiro e automaticamente já vai aplicar esse rótulo, ok? Então, isso que significa ter aqui. E é assim que funciona os rótulos dentro do Purview. Por isso que eu falei, vocês acabaram de ganhar um bônus que é lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo em que eu ensino detalhe por detalhe, tela por tela, clique por clique, como é que você faz para criar um rótulo de confidencialidade para os seus arquivos, ok? Porque este módulo da SC900 não tem o intuito de te ensinar como cria, o objetivo é te mostrar que existe essa possibilidade e eu tô te dando um bônus de falar, não pare aqui, avance e aprenda como é que faça isso, tá? E, by the way, o conteúdo é gratuito para vocês. Aí eu tenho uma outra questão que é a prevenção da perda de dados, tá? A prevenção da perda de dados são políticas que eu crio dentro do Purview de DLP, tá? O DLP é justamente essa sigla, Data Loss Prevent. Então, é justamente a parte de proteger contra a perca dos meus dados. Ele vai atuar dentro de toda a plataforma do 365, tanto aqui, ó, pacote Office, OneDrive, o SharePoint, o Exchange. Ele também está em cima do Teams e ele faz uso, ou ele apoia o Defender for Endpoint. Ele também tem a capacidade de olhar para os dispositivos, principalmente se esses dispositivos estiverem sendo geridos pelo Intune. Então você já começa a ver aqui, ó, um caminho muito bacana que é ele protege o 365, ele integra com o Intune, ele integra com o Defender, ele vai em repositórios locais e ele também consegue trazer informações, esses insights que ele consegue puxar e também consegue se comunicar com o Power BI, ok? Por isso a questão interessante de você ter o Purview, ter o Defender, o Defender for Endpoint, o Defender for Identity, a componente do Teams, a componente do Intune e a componente do Defender for Cloud, porque ele consegue olhar para os aplicativos que estão sendo utilizados dentro da sua empresa, a chegar no ponto de o Purview conseguir me avisar que o João, a Tereza, a Maria e o José estão a utilizar o chat GPT e, by the way, estão colocando lá dentro arquivos que estão rotulados a dizer, por favor, resuma aí esse PowerPoint para mim. E esse arquivo está rotulado com dado sensível e ainda assim eles estão colocando lá dentro. Marcos, mas vai adiantar alguma coisa? Depende da sua política. Se a sua política de rótulo disser que aquele arquivo está criptografado, então qualquer pessoa que pegar esse arquivo e colocar dentro do chat GPT, do Copilot normal, sem ser o Copilot da minha empresa, porque o Copilot ele tem a versão empresarial, Enterprise, o Pro, e tem a versão pública que é gratuita. Se o meu utilizador estiver usando a versão pública, ou se ele estiver usando o ChatGPT, ou se ele estiver usando o Gemini, ou qualquer outra ferramenta de chatbot de Generative AI, e pegar um arquivo da minha empresa que está só rotulado como um dado sensível e colocar lá dentro, aquela ferramenta vai conseguir ler aquele arquivo e indexar isso e me dar informação. Se o meu rótulo estiver criptografando e dizendo que somente pessoas restritas têm acesso àquilo, e mesmo que eu seja uma dessas pessoas restritas, se eu pegar esse arquivo e colocar lá dentro, nenhuma ferramenta de GenAI
vai conseguir ler ela porque o dado está criptografado. Então, por isso que eu disse, depende da forma que você criptografou isso, tá? Mas o Defender for Cloud Apps tem a capacidade de dedurar e falar, olha, atenção, o que está acontecendo? E aí depois eu consigo tirar essa informação através de um report, através da parte de auditoria, a gente vai olhar isso aqui, tá? E eu consigo ter acesso a essas informações. Então, o DLP, ele entra aqui na brincadeira justamente para me ajudar a proteger que esses dados, a proteger para que esses dados não saiam de dentro da minha empresa, de dentro da minha corporação, tá? É, ele vai me falar disso, ele vai me falar por que que eu estou colocando aqui dispositivos, porque ele iria me informar também se esses dados estão saindo porque colocaram num pendrive, colocaram no HD externo para poder levar, porque foi copiado, né, desse aqui para o outro, porque tentaram imprimir, porque tentaram mandar isso num chat do Teams, e se eu tiver conectores ligados, se eu tiver aqui, por exemplo, na componente dos conectores, meus conectores de dados, eu posso também ter esse monitoring, vamos assim dizer, dentro do Teams, desculpa, dentro do Telegram, dentro do WhatsApp, dentro do Facebook, o Messenger, dentro do Zoom, dentro, tá vendo aqui, ó? Tudo isso são WebEx, que é o WebEx é a ferramenta de videoconferência da Cisco, muito utilizada também. O Facebook Business, eu vou ter aqui, quer ver, ó, o LinkedIn, o Telegram, tem o Twitter, tem o WeChat, o WhatsApp, o Zoom, tá vendo? Ou seja, se eu tiver esses conectores ligados e habilitados, eu também levo essa capacity lá para dentro, tá bem? Ok, então vamos lá. E aqui é como que os rótulos são aplicados, né? É mais uma descrição visual disso tudo que eu acabei de explicar para vocês. Ele tem a capacidade de chegar lá do lado 365. O mesmo rótulo pode ser aplicado a mais de uma política, tá? Agora, cada política vai estar sendo aplicada da maneira que você achar melhor, da maneira que você configurar, que tipo de local que ele vai tocar, por quê, para quê, tá? E as políticas também existem as políticas de retenção, né, as minhas rotations policies. E isso é uma coisa interessante. Aqui a gente já começa a entrar um pouco mais na componente de governance, tá? Por quê? Porque imagina que você tem, por exemplo, no mínimo, você vai ter uma regra que diz que, por questões legais, né, então legal, os seus arquivos da contabilidade têm de ser mantidos, conservados por pelo menos 5 anos. Então, você vai lá e cria uma rotation policies que vai deixar com que o conteúdo, ele vai, ou melhor, a mecânica por trás você teria uma rotation policy que vai dizer que aqueles arquivos que você colocou, essa política, esse rótulo, eles vão ser impedidos de serem modificados ou excluídos durante 5 anos, 7 anos, 10 anos, aí você quem diz quantos anos são, tá bom? E você diz, olha, depois que ele foi criado, ele tem 5 anos de vida, ou não. Depois da última vez que ele foi modificado, ele vai ter 5 anos de vida. Então, é assim que você faz, né? Você pode criar uma política somente para reter, falar, ó, esse arquivo tem que estar retido aqui durante 5 anos. Você pode fazer uma que ele vai ser usado para somente excluir, ou seja, procura todos os arquivos que não são mexidos nos últimos 5 anos. Então, ou melhor, 7. Se nos últimos 7 anos aquele arquivo não for utilizado, a probabilidade dele não servir é muito grande. Então, apaga ele. Não quero mais ficar ocupando espaço, vamos esvaziar as nossas histórias. Outra que eu posso fazer é para reter e depois excluir, ou seja, esses documentos provenientes da minha contabilidade, que estão gravados nessa pasta aqui do SharePoint ou do meu file server, mantenha eles por 5 anos e depois de 5 anos apaga ele, né, e desocupa espaço para mim. Essa capacidade está dentro do 365, SharePoint OneDrive, está dentro do Teams, e também ele consegue olhar para o Exchange e para o Viva Engage, tá bem? São as ferramentas que a Microsoft me permite utilizar essas políticas, tá bem? Nada muito
assustador. E a gestão de registros nada mais é do que você colocar restrições para que alguma coisa não seja modificada, tá bom? Então, por exemplo, aqui, olha, até está me dando um exemplo que diz: os utilizadores não poderão editar nem excluir os e-mails, e somente determinados utilizadores é quem poderão alterar ou remover o rótulo. Eles não serão excluídos, eles não poderão excluir arquivos do SharePoint ou do OneDrive, mas outras ações serão bloqueadas ou autorizadas com base no status do registro do item, tá? O que significa isso aqui, pessoal? Significa que quando você cria a gestão de registros, isso aqui é por uma obrigação legal. Agora eu preciso fazer um aviso muito, muito, muito importante para vocês, que é, eu posso dizer que para cumprir uma determinada legislação, uma regra, uma lei no mercado, olha, para as indústrias farmacêuticas existe uma conformidade, uma lei, como uma LGPD da vida, que diz que a gente só pode trabalhar com os arquivos assim, 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 só pode fazer aquilo, 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 tem que estar retido tanto tempo, blá, 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 ok? Então você vem cá e cria um registro, tá? Você cria uma gestão de registro para esses arquivos. E tudo que tiver marcado com ele, como está esse exemplo aqui, ó, não pode ser excluído, não pode fazer isso, blá, 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 tá? Quando você faz isso, e quando o registro que você está criando, ele é por um motivo regulatório, tá? Você está criando, entre aspas, uma política interna dentro do Purview para os seus documentos por conta de uma questão regulamentar. Depois que você cria esse registro, ele não pode mais ser modificado, tá? Nem mesmo por um utilizador com privilégios de admin, tá? Tanto que esse tipo de registro, quando você tenta criar um registro normativo, ele não existe a opção ali para você criar. Uma pessoa dentro do Purview com um poder de administrator, ele vai ter que entrar ou aceder ao Purview via PowerShell e via linha de comando, ele vai ativar essas configurações. Justamente para dizer, para mostrar que isso é muito sério e depois de feito, temos pena, não pode ser mais desfeito, tá? Então, muito cuidado quando vocês criarem registros dentro do Purview, principalmente se ele for registros normativos, tá? Porque você depois não vai conseguir desfazer isso, tá bom? E para que serve esse tipo de registros? Por exemplo, eu quero evitar que as pessoas excluam e-mails, tá? Por exemplo, eu tenho uma conta de e-mail que ela é uma conta de e-mail partilhada, tá bom? Sei lá, na recepção da minha empresa, no caixa da minha empresa, só tem uma conta de e-mail, eu tenho 5 caixas, ou a portaria a recepção, ou a portaria da minha empresa, só existe uma pessoa trabalhando. Elas trabalham de turnos, né? Porque a empresa funciona 24 horas, então saiu o porteiro da manhã, entrou o porteiro da tarde, por exemplo. Então eu tenho uma caixa de e-mail. E para evitar que o porteiro da noite apague coisas que eram importantes, mas que o porteiro da manhã não falou para ele, eu vou lá e crio uma política de registro e falo, essa caixa de e-mail não pode ser, é, é, não pode, não pode ter os seus e-mails excluídos, tá? E aí eu poderia criar uma política também de retenção, ou seja, é para isso aqui que vai servir a minha ferramenta, tá? A questão dos dados, tá, pessoal? O Purview, ele tá concebido para receber os dados vindo, por exemplo, no meu ambiente on-premises, do local, né? Ou seja, meu file server, minha storage, por aí vai. Pode ser da minha nuvem, tá? Então, que tudo que é 365 já está inteiramente ligado aqui dentro, ou pode ser de outros aplicativos SaaS. E aqui uma dica de ouro para vocês. Isso não cai na prova, tá? Isso não é pedido no seu exame, mas só a título de curiosidade. Se você tiver outras fontes de dados, né? Outros data sources,
você vai ter que pedir ajuda a uma outra ferramenta poderosíssima e que, se eu fosse vocês, eu também começava a olhar com carinho para ela, chamada Microsoft Fabric ou Fabric, tá? Porque o Fabric, ele é um conjunto de soluções dentro dele, então ele é como se fosse um packzinho, lá dentro tem muitas coisas. Dentro dessas coisas tem uma outra caixinha chamada Data Factory, e o Data Factory é uma ferramenta que foi concebida para puxar dados de outras aplicações, de outros lugares, de outros ambientes, jogar isso tudo dentro de uma storage gigantesca que a gente conhece como OneLake, tá? Antigamente chamava Data Lake, agora é OneLake, que nada mais é do que uma storage imensa que cabe terabytes, petabytes de arquivos lá dentro. Depois disso, ele vai trabalhar, ele vai fazer a parte analítica, por isso que vocês estão vendo aqui o Azure Synapses. Ele vai fazer uma parte analítica, vai classificar, isso é um dado estruturado, isso não é um dado estruturado, isso aqui é um SQL, isso aqui é uma storage normal, com arquivos não estruturados, e depois que ele faz essa segregação, o Purview pode ligar lá dentro e falar, agora deixa eu classificar, deixa eu rotular, deixa eu criptografar, deixa eu dizer quem pode ter acesso, quem não pode ter, porque a minha empresa está desenvolvendo, o meu cliente está desenvolvendo um chatbot a partir de um chat GPT da vida, né, uma generative AI, e ele vai consumir exatamente esse OneLake aqui, essa storage gigantesca. Portanto, eu quero proteger o dado antes dele ser indexado, antes dele ser levado lá para dentro da minha plataforma. E aí, então, é assim que o negócio funciona. Portanto, eu disse no início dessa aula, com o uso do Generative AI, o Purview vai ser cada vez mais importante. Eu acabei de explicar para vocês, eu acabei de demonstrar para vocês um use case super normal que tem acontecido no dia a dia, tá? Caso vocês ainda não estejam atentos a esse tema, fiquem de olho no Fabric, ou Fabric, tá bom? Sobre a questão do Insider Risk Management, ou Insider Risk Manager, né? O nosso famoso IRM, ou Gerenciamento de Risco Interno. Ele nada mais é do que uma ferramenta dentro do Purview, uma funcionalidade dentro do Purview, que ele vai justamente monitorar os eventos que estão acontecendo, e ele vai estar procurando ali vazamento de dados, seja ele intencional ou não intencional, violações na componente de confidencialidade, roubo das minhas informações, ou seja, a pessoa está tirando informação daqui através de uma conversa do Teams ou do e-mail ou via USB, enfim, alguma coisa que está acontecendo que não deveria, é aqui que eu vou conseguir pegar isso, tá? Então, e como o próprio desenho aqui mostra para vocês, eu consigo aplicar uma ação, e essa ação é justamente, por exemplo, despoletar uma conditional access que vai fazer A, B, C. Vou dar um exemplo prático disso aqui para vocês. O João foi informado que ele vai ser desligado da empresa no final deste mês. O João não conseguiu absorver essa informação, ele não concorda com essa decisão que foi tomada, então ele decidiu se vingar da empresa e falou: vou entrar lá dentro do meu SharePoint com todos os projetos que eu desenvolvi e vou apagar tudo aquilo. De repente, o Insider Risk Manager percebeu que o João começou a ceder coisas que ele normalmente não acede e apagar um volume muito grande de informação. Ele nunca apagou arquivos, de repente ele já vai em 3 gigas e continua o processo de delete. O que o Insider Risk Manager vai fazer? Acende um alerta, aciona uma conditional access e fala: bloqueie o uso do João porque tem alguma coisa acontecendo de errado. Simples assim, ok? Antigamente, pessoal, tinha muita coisa que a gente chamava de Azure Information Protection, ou AIP. E isso não existe mais do lado do Azure e entra no Purview. E foi sendo absorvido pelo Purview, tá? Então, talvez isso que eu acabei de falar
você já não é assim tão iniciante aqui na componente de segurança, e você pode já ter ouvido falar disso de uma outra maneira e falar, ô Marcos, mas isso aí eu faço com a IP, já não existe mais do lado de lá, tá? Agora a gente tem mesmo aqui tudo dentro do Purview. Que mais que a gente tem para falar sobre isso? Ok, descoberta eletrônica e o descoberta eletrônica premium. Isso aqui são três coisas em uma, tá? Eu tenho a pesquisa de conteúdo, em inglês a gente chama isso de content search, o e-discovery no modelo standard e o e-discovery no modelo premium, tá? Como é que funciona isso? A descoberta eletrônica, ela é um caso investigativo, ou seja, você abre um caso, ele chama mesmo case, você abre um case e diz, eu preciso investigar um problema interno que aconteceu e internamente a gente abriu uma investigação e acredita-se que alguém está tirando informação confidencial daqui e vendendo para o nosso concorrente. Então, o que eu vou fazer? Eu abro um case, eu consigo fazer uma pesquisa, então eu vou usar o Content Search para me apoiar nessa pesquisa, em que eu vou falar assim, ó, procura nas caixas de e-mails quem foi que estava mandando e-mail com esses possíveis nomes aqui, ó. Receita do remédio, do refrigerante que a gente está construindo, o nome do restaurante, do refrigerante, ou seja, eu vou passar uma lista de informações para ele e falar, corre atrás, procure isso para mim. Ele vai me encontrar essas informações, eu consigo fazer essa gestão desse caso, quem são as pessoas, cadê os e-mails, cadê os arquivos, cadê tudo. Ele vai montando tudo para mim dentro de uma pastinha, dentro de um caso, e eu consigo fazer uma retenção a partir desse momento e falar, ok, então agora eu já descobri que é a Maria e o José, vamos criar uma retenção legal que a partir de agora eles não conseguem excluir. Se eles desconfiarem ou descobrirem que alguma coisa assim está acontecendo, eles não vão conseguir apagar os e-mails, não vão conseguir apagar esses arquivos. E, by the way, grava isso no arquivo de log e me informa, ok? Ponto. Agora, imagina que a gente vai falar de uma investigação ou de uma auditoria externa, em que eu estou envolvendo, aqui em Portugal seria PJ, né? No Brasil seria PF, eu estou envolvendo investigadores, eu estou envolvendo advogados, promotores, né, oficiais de justiça, está todo mundo envolvido. E, para além disso, eu preciso que essas pessoas que não pertencem à minha empresa tenham acesso a tudo o que eu conseguir levantar de informação, inclusive manter a cadeia de custódia, ou seja, tá tudo toda a cadeia evolutiva ela está sendo protegida e ninguém está interferindo nela. Então, eu mantive a minha cadeia de custódia, não houve modificação das provas que foram descobertas. Então, aí eu preciso ter o licenciamento para o e-Discovery Premium, que é justamente ele que vai me dar essa possibilidade, é ele quem vai me trazer essa capacidade de poder interagir com outras equipas e ter ainda muito mais capacities que, por exemplo, indexação, filtragem para revisão, análise, ele já vai fazer todo um pré-trabalho para mim, vamos assim dizer, tá? Essa é a diferença basicamente dos dois e-discoveries. O Content Search, ele só serve para fazer pesquisas, e ponto. É exatamente isso, tá? E o processo de auditoria, também a diferença de um para o outro é nada mais é do que a partir do momento que eu ativo a auditoria, ela não vem ativada por default. Quando você abre o Purview pela primeira vez, ele te pergunta se você quer ativar e você diz que sim. Perguntas que eu já vi cair em provas. O período de retenção do standard é de 90 dias, o de auditoria é mais do que 90 dias, tá bom? As pesquisas aqui no Premium, as políticas, elas são personalizadas, tá? Eu tenho essa componente do Intelligent Sites, ou seja, ele vai me trazendo ali feedbacks inteligentes com base em machine learning, inteligência artificial, ele vai me trazendo insights para que eu possa tá monitorando tudo isso. E eu tenho um acesso a largura de banda elevadas para a API, ou seja, eu consigo, através de é como se fosse
No final do dia vai ser mais ou menos isso, tá? A Microsoft vai me permitir que eu exporte esses dados de auditoria por API de uma maneira mais. Eu tenho um link de internet mais elevado, tá? Mais rápido. Então eu consigo ter acesso a isso. E na versão standard, não, tá? E inclusive eu tive que renovar a minha prova, o meu SC 400, eu renovei ela no final de outubro ou começo de novembro, não me recordo, tá com pouco tempo. E uma das perguntas que era para mim foi exatamente isso. Eu precisava pesquisar sobre auditoria ou configurar auditoria, mas a auditoria tinha que ter mais de um ano. Qual que era que eu tinha que escolher? Se era standard ou era premium. Então, assim, esse tipo de perguntinha costuma cair, tá? E já fica sabendo. E como eu lembro aqui um pouquinho de cabeça, eu já consigo dizer para vocês qual que é, tá bom? Bom, e é isso. Muitíssimo obrigado. O processo de auditoria está aqui, pessoal. Aqui, quando você entra no Purview, você tem as configurações dele, tá? Avaliações, políticas, alertas, o hub de AI, que agora essa é uma ferramenta fantástica, mas ela ainda está em preview. O gestor de conformidade, que é como se fosse meu security score para dentro do Purview, falando de data. E aqui para baixo, onde ele está escrito aqui, ó, soluções, é onde eu começo com as minhas ferramentas ou as minhas features do Purview, tá? Então tem aqui, ó, a parte de auditoria, que a gente acabou de falar, onde eu faço as minhas pesquisas, as minhas consultas, e posso gravar elas, posso criar a retenção delas. Eu tenho o Content Search, que é a pesquisa de conteúdo, que a gente também acabou de falar sobre ele. O Communication Compliance, o DLP, que é a prevenção, né, de perda de dados, ou o Data Loss Prevent, a componente do e-discovery na versão standard e na versão premium, o ciclo de vida dos dados, então aqui é onde eu crio as minhas políticas de retenção, o Information Protection é onde eu crio as minhas etiquetas ou as minhas labels, tá? Que a gente vai chamar aqui de rótulos. As minhas barreiras de informação, ou as minhas information barriers, onde eu falo que o departamento A não pode se comunicar com o departamento B por questões de compliance. O IRM, né, que é o meu Inside Risk Management. A gestão de registros. A parte do PRIVA, que é a parte de privacidade, que ele não sei por que ele não é um tema desse exame, mas é justamente quando eu estou focado em monitorar os dados dos meus clientes. Então, imagina que você tem uma empresa e eu, Marcos, chego lá e falo, a partir de hoje eu não quero mais ser o seu cliente e também solicito o meu direito de esquecimento. Portanto, a partir de agora, esqueça quem eu sou e todos os dados que vocês sabem sobre mim. Não só este caso que eu acabei de citar, mas uma outra situação você consegue ter noção de quantos dados de clientes você tem dentro da sua empresa e quem são as pessoas que estão tendo acesso a isso e de qual maneira? Será que está tendo cuidado com esse arquivo sendo criptografado e não partilhado só porque sim com qualquer outras pessoas? O que poderia fazer com que um vazamento de informações acontecesse e dados dos seus clientes caíssem na mão de pessoas, ou até mesmo alguém olhe para aquilo e fala, uai, esse Excel aqui eu posso vender ele para o vizinho ali, que vai ter uma lista de uma carteira de clientes gigantesca também, né? Então, para tudo isso é que serve essa componente do Microsoft Priva, tá? Detalhe que o Priva, você pode pagá-lo, você pode comprá-lo como licenciamento à parte, tá bem? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, tá? Ela ficou um pouquinho grandinha, é verdade, mas foi só um pouquinho, tá bom? E nós conseguimos, então, assim, concluir o nosso módulo da SC 900. Espero que vocês tenham gostado desse treinamento. De novo, eu gostava de pedir para vocês um apoio para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês acham que merecem, que estão querendo aprender. Curtir
Dá um like aqui, me ajuda para que o algoritmo possa levar isso para mais pessoas, tá bom? E se inscrever no meu canal, sem dúvida, eu consigo liberar mais funções, mais features, mais oportunidades dentro do meu canal. E isso para mim é extremamente interessante e importante, que é quando eu consigo trazer aqui mais coisas, mais recursos, mais bonequinhos, mais textos, mais efeitos que eu posso jogar dentro dos meus vídeos, tá bom? Então, olha, muito obrigado. Desejo a todos uma boa sorte nesse exame, que você possa ser aprovado e depois volta aqui e compartilha comigo. Obrigado a quem partilhou, né? Já vi pessoas, teve pessoas que vieram falar para mim que conseguiram ser aprovadas, teve pessoas que me deram feedback de que não tinham caído questões de Generative AI do Copilot for Security no exame da SC900. Então, obrigado a todos vocês que têm comentado e têm feito feedback. E fica mais uma vez o convite para vocês participarem do nosso workshop no dia 7 de setembro. 7 de dezembro. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Caso você esteja interessado em se inscrever. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.